Você acha que conhece a Rússia? Pense novamente. Por trás das vastas terras e do poderoso poder desse gigante, encontram-se segredos e realidades que poucos ousam descobrir. De repúblicas autônomas, que são como pequenos países dentro da Rússia, a regiões ricas em recursos, mas atoladas na pobreza. Hoje vou levá-lo em uma jornada pela Rússia que não aparece nos cartões postais. Prepare-se para descobrir a face oculta de um país cheio de contradições e mistérios. Antes de começar, inscreva-se, curta e compartilhe. As repúblicas autônomas da Rússia. Imagine que a Rússia não é apenas o gigante que todos conhecemos, que se estende por vastas extensões da Europa, do Oriente Médio e da Ásia, mas que, em sua essência, é o lar de repúblicas autônomas, que funcionam quase como países independentes dentro do próprio país. Cada uma dessas repúblicas tem seu próprio idioma oficial, suas próprias instituições e, o mais importante, controle sobre seus recursos naturais. É como se, dentro do mesmo país, houvesse pequenas nações, cada uma com seu próprio governo local, que gerencia tudo, desde a educação até a exploração de recursos como petróleo, gás, minerais e outros. Essas repúblicas não apenas têm um status legal especial dentro da Federação Russa, mas também possuem uma identidade única que as distingue do restante da Rússia. Por exemplo, algumas repúblicas são dominadas por grupos étnicos específicos com suas próprias tradições e costumes, o que acrescenta uma camada adicional de complexidade à já vasta diversidade da Rússia. Esse sistema de repúblicas autônomas foi projetado para reconhecer e gerenciar a diversidade étnica e cultural do país, permitindo que diferentes grupos mantenham suas tradições e idiomas enquanto fazem parte da Federação Russa. Entretanto, esse arranjo também gerou tensões, pois o equilíbrio entre a autonomia local e o controle centralizado pode ser delicado, especialmente quando se trata da distribuição de recursos e da implementação de políticas federais. Agora vamos falar sobre a verdadeira riqueza que essas repúblicas trazem para a Rússia: sua diversidade cultural. Cada uma dessas repúblicas é como um mosaico vibrante de tradições, idiomas, festivais e costumes que enriquecem o tecido cultural de todo o país. Pense na música, na dança, na culinária e nas festividades exclusivas que cada república traz consigo. Por exemplo, em algumas repúblicas, você encontrará danças tradicionais que foram transmitidas de geração em geração, com trajes coloridos e movimentos que contam histórias antigas. Em outras, a comida local é uma deliciosa mistura de ingredientes e técnicas culinárias que refletem a história e o ambiente natural da região. Entretanto, apesar dessa riqueza, há uma preocupação crescente de que muitas dessas culturas estejam desaparecendo lentamente. A globalização, a migração para as grandes cidades e as políticas centralizadoras colocaram em risco a preservação dessas identidades únicas. Os idiomas locais, alguns dos quais são falados por apenas alguns milhares de pessoas, estão em perigo de extinção, e com eles, as histórias e o conhecimento que carregam. Além disso, as influências externas e a homogeneização cultural estão corroendo as tradições que são parte integrante dessas repúblicas há séculos. Estudo de caso: Crimeia. Quando falamos da Crimeia, não estamos falando apenas de uma região pitoresca à beira do Mar Negro. Estamos falando de um barril de pólvora geopolítico. Essa península tem sido o epicentro das tensões internacionais há décadas, quando as coisas ficaram realmente sérias. A Crimeia, que fazia parte da Ucrânia, tornou-se o foco de um dos conflitos mais intensos entre a Rússia e o Ocidente após a anexação da Rússia. Tudo começou quando, após a Revolução Ucraniana, que derrubou o governo de Viktor Yanukovych, a Rússia decidiu tomar uma atitude e anexar a Crimeia. Essa ação, que muitos consideram um claro ato de agressão, foi rapidamente condenada pela comunidade internacional, levando a uma escalada de sanções e tensões diplomáticas que persistem até hoje. Em sua essência, a Crimeia é mais do que apenas um território. É um símbolo da luta pela influência na Europa Oriental, um lugar onde os interesses históricos, étnicos e estratégicos da Rússia e da Ucrânia se cruzam. A península, com seu status contestado internacionalmente,
Representa uma espécie de encruzilhada onde a história e a política se entrelaçam de forma complexa e, muitas vezes, explosiva. A história da Crimeia é como um romance épico cheio de reviravoltas, cada uma mais dramática que a outra. Obviamente, muitos na Ucrânia e no Ocidente consideraram esse referendo ilegítimo, boicotado por uma parte considerável da população leal à Ucrânia e realizado sob a sombra da intervenção militar russa. Apesar das críticas e sanções internacionais, a Rússia continuou a anexar a Crimeia, o que levou a uma mudança radical na demografia e na economia da região. Antes de continuar, inscreva-se, curta e compartilhe. Na sociedade russa, a vida íntima das mulheres não é apenas um assunto privado, mas um assunto cheio de expectativas. Há pressões sociais para que as mulheres mantenham uma imagem recatada, ao mesmo tempo em que se espera que elas estejam dispostas a atender a determinadas demandas em seus relacionamentos. Algumas enfrentam conflitos entre o cumprimento do ideal tradicional de esposa e mãe e as expectativas de seus parceiros, que geralmente querem experiências que as mulheres se sentem pressionadas a aceitar para evitar conflitos. O controle nos relacionamentos também se torna um problema significativo. Para algumas mulheres russas, estar em um relacionamento significa estar constantemente sob o olhar atento e o julgamento do parceiro. A dependência econômica e a falta de independência são fatores que agravam essa situação. A liberdade de tomar decisões sobre o próprio corpo ou a vida íntima costuma ser limitada, e às vezes, em sua própria casa, elas se sentem presas. Na Rússia, falar abertamente sobre questões de sexualidade ainda é um tabu. Embora algumas mulheres jovens estejam caminhando em direção a uma maior liberdade, muitas ainda enfrentam uma cultura conservadora em que expressar seus desejos ou preferências é visto como inadequado. Essa falta de liberdade cria um ambiente em que o conhecimento sobre questões de saúde sexual é limitado, e as decisões que elas tomam são influenciadas pela pressão social, não por suas próprias preferências. E assim terminamos este tour pelas facetas menos conhecidas da Rússia. Um país cheio de contrastes, onde riqueza e pobreza, tradição e modernidade se entrelaçam em um mosaico complexo. Se você ficou surpreso com o que descobriu hoje, não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar este vídeo. E, é claro, inscreva-se para receber mais conteúdo que o levará a explorar o que está por trás das notícias. Até a próxima.